Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Aloysio, esse final de semana, está dando posse para os pastores que nós enviamos. Os irmãos estão ouvindo? Parece que o som... Estão ouvindo? Ou será que eu? Acho que o meu retorno sumiu aqui, irmão. O pastor está dando posse para os pastores que nós enviamos domingo passado. Ontem ele deu posse para o pastor Paulo Campos, lá na cidade de Teresina, capital do Piauí. E hoje está dando posse para o pastor Iron, lá em Manaus, no Amazonas, né? Então, por isso ele não está presente aqui com os irmãos, ok? Eu não vou responder todas as perguntas aqui, até porque muitas são para ele, mas apenas duas, rapidinho, para não atrasar também com os irmãos. Alguém está perguntando: pastor, o que eu tenho que colocar dentro do envelope, como caso eu marque nele que meu dízimo é familiar? Como funciona? Não, você não precisa escrever nada, você já marcou no envelope que é familiar, você vai dar o dízimo da família, ou seja, o dízimo do seu salário, somado com o da sua esposa, por exemplo. Então já está claro lá, não precisa de escrever nada, ok? Pastor, o senhor acha que Deus tem urgência em levantar irmãos milionários ou torná-los tal para poderem cooperar na obra? O senhor acha que isso também pode ser um tipo de chamado? Eu penso que, no geral, Deus quer prosperar toda a igreja, porque quando muitos estão... Você sabe, às vezes um sozinho não consegue fazer muita coisa, mas quando nós somos muitos, nós podemos fazer muita coisa quando todos estão envolvidos e estão cooperando e prosperando. Eu acho que essa é a força maior. Amém? Quantos dizem amém? Deus quer que toda a igreja prospere e toda a igreja contribua. Então isso se torna uma igreja forte. Agora, também creio sim que Deus levanta certos irmãos. A Bíblia fala dos ricos na igreja. E a Bíblia fala inclusive da importância e da cooperação deles. Eu creio sim que Deus levanta milionários para realmente terem um ministério de contribuição. Nós temos irmãos que realmente têm feito muita diferença no nosso meio, porque não conheço muitos, mas eu digo para os irmãos, eu olho que eu vou em muitos lugares, mas nós temos irmãos aqui na Videira que dão dízimo da sua empresa. Eles não dão dízimo pessoal. Todo o lucro da empresa deles, eles dão o dízimo da empresa. Isso não é em todo lugar que você vê. Isso são irmãos que têm entendido que tem um ministério e tem feito muita diferença no nosso meio, irmãos. Se você é empresário, considere isso. A sua empresa é uma pessoa. Já pensou nisso? É uma pessoa jurídica. E você pode dar o dízimo do lucro dela. No caso da empresa é do lucro, não é? Porque você tem que comprar e vender. Isso tem feito muita diferença. Se você tem esse encargo no seu coração, eu já vi muita gente dizer que tem, aí quando ficou milionário mudou de plano. Mas se você é sério nos seus propósitos, eu creio que o Senhor pode sim levantar pessoas assim, com esse chamado. Amém. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25. Eu penso que Deus está realmente hoje querendo nos ensinar a desfrutar e a receber o favor de Deus. Porque depois de compartilhar aqui uma primeira mensagem na oferta com os irmãos, agora a gente percebe o caminho que Deus quer nos ensinar. Porque o tema da minha palavra hoje é o caminho para viver sem preocupação. Só que você vai descobrir que quem vive sem preocupação é que prospera. Quem vive sem preocupação é que desfruta do favor. Mas é uma chave, é um segredo.
E é impressionante. E eu quero te ensinar isso hoje. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 6, verso 25. E depois a gente vai ler do 31 ao 34. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos ou preocupados pela vossa vida. Tem uma outra versão que diz, não andeis preocupados pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 31, sobe aí para mim. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Está dando microfonia aqui na minha... Avisa o irmão do som aí, por favor. A palavra de Deus nos mostra claramente isso. Olha para cá, preste atenção. Todos nós, eu creio, temos aprendido a como descansar na graça de Deus na prática. Eu sei que você talvez tenha entendido a graça, mas está aprendendo a praticá-la. Está aprendendo. E eu quero te ajudar nessa prática. Sou muito preocupado que a palavra de Deus tenha efeito prático na vida dos irmãos. Não basta que a palavra e muitos irmãos têm essa dificuldade. Eu percebo isso claramente. Ainda há misturas de lei com a graça, e quando você vai praticar, você ainda não sabe exatamente, você tem dificuldade. E eu compreendo você, porque eu também trilho o mesmo caminho que você. Também a cada dia vou avançando nessa verdade da palavra de Deus. Mas uma coisa que você precisa entender é a respeito de preocupação, que ela está totalmente ligada com essa verdade, porque todas as vezes que você se preocupa com alguma coisa, em alguma área da sua vida, o que você fez? Você colocou um grande botão para o diabo apertar em cima daquele problema. Toda vez que você está preocupado em pagar uma conta, você pôs um botão lá para o diabo. Você está com um problema de enfermidade com seu filho, você colocou um botão. A preocupação é um botão para o inimigo apertar e te tirar a fé, porque só está preocupado quem não sabe o resultado, não é? Os irmãos agora não precisam ficar mais ansiosos com o resultado do final da Copa. Olha que maravilha. Estão relaxados. Não é bom? Esse botão já foi desarmado, aleluia. Nós já sabemos que não é o Brasil. Ok, tudo bem, vamos continuar. Uma grande bobagem. 22 homens correndo atrás de uma bola, né, irmãos? Está louco, nunca vi nada mais idiota. Então não sofra por isso, pelo amor de Deus. Você já passou dessa fase, glória a Deus. Então preste atenção, mas o inimigo, ele fica colocando ele quer fazer da sua vida um campo minado, entende? Um campo minado, aqueles lugares onde você pisa e estoura uma bomba. A preocupação é essa bomba que ele coloca, esse botão. Você está preocupado, e é justamente onde você está preocupado que você não está vendo Deus agir. E isso te faz angustiado. Você fala, passou exatamente onde eu mais preciso ver a graça de Deus, é onde eu estou mais preocupado. É onde eu estou mais preocupado, é onde menos eu estou vendo, porque você colocou um botão ali para o inimigo apertar. Porque o diabo quer roubar a sua paz e automaticamente roubar a sua fé. Entenda uma coisa, Deus não age pela dó, ok?
Deus não age porque você está sofrendo. Deus age só pela fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Deus não age porque Deus não é como o seu pai. Você está lá, eu estou sofrendo tanto, ninguém me ama, ninguém me entende, parece que ninguém me ajuda. Você está com dó. Isso é justiça própria. É fazer com que alguém tenha dó de você. E você quer que Deus tenha dó de você. Aí você não vê o braço de Deus. Deus não age porque Ele fala, não sei por que Ele está desse jeito, eu já provi tudo. Ele não precisa ficar lambendo feridas. Então Deus não age. Não é por aí. Não adianta você ficar querendo atrair o favor de Deus dessa maneira. Mas Deus age quando Ele vê alguém no meio da luta levantar e falar: Senhor, eu não tenho nem ideia como que isso pode resolver. O inferno inteiro se levantou contra mim. Estou debaixo de um monte de ameaças. Mas eu sei de uma coisa: há um Deus que me ama, todo poderoso, que pode todas as coisas. E eu entrego isso nas suas mãos e descanso. Uau! Quando alguém tem uma atitude dessa, o céu se abre. Deus fala: peraí, alguém lá embaixo creu em mim. A fé ativa o braço de Deus. Mas a preocupação rouba a fé. O inimigo é estrategista, ele sabe disso. Então todas as vezes que você está preocupado, você colocou esse botão, e o diabo vê que ele pode apertar esse botão e a sua vida naquela área é afetada. Ele pode apertar esse botão e o seu relacionamento com a sua esposa é afetado. Ele pode apertar esse botão e você já não é mais o mesmo, está ansioso. Eu quero te dar uma palavra de Deus nessa manhã. A sua preocupação com o problema que você está passando agora está dificultando o fluir do favor de Deus para resolver o problema. A sua preocupação com esse problema está dificultando o fluir de Deus para resolver ele. Porque essa preocupação é o sinal de que está faltando a fé. Pastor, ok. Então, vamos imaginar que o seu filho está doente. E você está orando para Deus curar ele. Mas você está preocupado. Ou você está com uma dívida. Você tem que pagar. Você não tem o dinheiro. Você está preocupado. Quanto mais preocupado você fica, menos você vê o favor. Por quê? Porque isso é um sinal que você não conseguiu crer ainda. Pastor, o que eu faço então? Lance o seu filho, lance a dívida aos pés do Senhor. Entrega para quem pode fazer mais que você. Essa é uma atitude de fé. É a melhor atitude que você pode ter em relação à sua dívida, em relação ao seu filho, é ser despreocupado. Você sabe, quem anda pela fé parece, presta atenção no que eu estou falando, quem anda pela fé parece irresponsável aos olhos do homem. Como que você pode estar tranquilo numa situação dessa? Porque tem alguém todo poderoso cuidando. Tem alguém suficiente que me ama cuidando. Você não deveria se preocupar mais com essa situação. Quanto menos você se preocupar, mais você vai ver a mão de Deus agir. Se o que for que você tenha, seja o que for, seja na sua saúde, seja a sua empresa, seja o seu casamento, seja uma dívida, é muito provável que você vai levar assim algum tempo para aprender esse processo de entregar. O processo de entregar na mão de Deus demora um pouco mesmo. Por isso que a Bíblia fala: esforcemo-nos para entrar no descanso. É a única vez que o Novo Testamento manda fazer força, é para descansar, porque às vezes não é simples. Eu tenho que orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, um mês. Às vezes eu oro, entrego, peço a Deus me ajudar, que eu não estou conseguindo, aí eu descanso. Aleluia, entreguei. Dali a pouco, passa 2 dias, volta de novo. Não funcionou? Funcionou, mas é porque eu estou aprendendo. Aí eu oro de novo, até descansar, entrego de novo.
Mas cada vez que eu me esforço para descansar, eu entrego mais um pouquinho. E Deus está me ensinando. Está me ensinando. Então, eu me lembro, naquela época que estava tendo esse motoqueiro aí, matando mulheres, né? Foi preso. A minha filha estava com medo, apavorada. Cada vez que saía uma notícia, ela ficava assustada. Ela era, né, tinha começado a dirigir há pouco tempo. Eu parei ela, eu tive que, né, peguei nos ombros dela, falei: minha filha, olha aqui. Você esqueceu que você tem um pai todo poderoso? Você se esqueceu que vão cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingida? Peraí, cadê Deus? Como é que é isso? Agora qualquer doido da cabeça vai chegar e vai pôr a mão nos filhos de Deus? Que é isso? Ela me olhou, talvez assustada, mas eu tive que lembrar, porque ela está aprendendo. O mais novinho tem os desafios dele, eu estou ensinando, e você também está aprendendo. Então, às vezes você acha que não está funcionando, mas está. Cada vez que você entrega um pouco mais. Então, demora às vezes um pouco, não se desespere, amém, irmãos? Mas à medida que você conseguir entregar, você vai ver o fluir. Então, vamos começar entendendo uma coisa. Pastor, me dá uma razão para eu começar isso. Uma razão simples: a mão de Deus é maior que a sua. Passa para dele. A mão de Deus é maior que a sua. Fala para o seu irmão: irmão, a mão do Senhor é maior que a sua mão. Entrega para Ele cuidar. Ele certamente pode cuidar de qualquer área da nossa vida que nós estejamos preocupados. Eu sei de uma coisa, e vou te falar: a sua preocupação não ajuda em nada. A sua preocupação não paga conta, a sua preocupação não cura, a sua preocupação não restaura casamento, não ajuda, ela só atrapalha. Você sabe que a palavra preocupação, ela vem do inglês antigo, significa, e é chamada de worgan, depois virou worry, né? E ela significa, sabe o que? Estrangular. Estrangular. Não é assim que às vezes a gente parece estar se sentindo estrangulado por causa de uma preocupação? Estrangulado, sentindo apertado. Quando você se preocupa, parece que você está sentindo estrangulado na sua própria vida, da sua própria respiração. Dependendo do nível de preocupação, falta ar mesmo, não é? Talvez você já deve ter sentido. Está respirando, fulano, tão fundo assim. Ansiedade, preocupação, da falta de ar, estrangula você, estrangula seu casamento, estrangula sua fé. A preocupação rouba. Eu te pergunto hoje, o que está te preocupando? Talvez seja uma dívida, talvez seja seu peso, talvez seja uma doença, talvez seja um problema no seu casamento, talvez você esteja com tanto medo de ficar atrás no seu trabalho, que você está trabalhando horas extras em cima de hora extra, porque eu não posso perder o meu trabalho, o meu emprego, a minha vaga para o concorrente. Talvez você tenha pavor de pensar em ficar velho, está em crise, as rugas, você está gastando um monte de dinheiro com isso. Ou talvez você tenha cometido um erro terrível há algum tempo atrás, esse erro está escondido, e você fica obcecado sobre quando que esse erro que você cometeu vai voltar a te atormentar de novo. Todas as vezes que você lembra do que você fez, seu coração dispara, o estresse sobe, a preocupação aumenta. E eu volto a te fazer uma pergunta: será que a sua preocupação vai te dar o peso ideal? Será que a sua preocupação vai pagar suas contas? Será que a sua preocupação vai resolver seu casamento?
Será que a sua preocupação vai fazer o tempo voltar atrás para você corrigir o erro? Não vai. A sua preocupação não tem esse poder. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 27. Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso, por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. A Bíblia está dizendo, a sua preocupação não tem poder de nada, só de atrapalhar, só de roubar a fé. A sua preocupação não pode fazer você crescer nem um centímetro, não pode resolver seus problemas. Isso é um argumento da palavra de Deus, e não está aqui por acaso. Deus não está querendo te convencer que a preocupação não resolve, só para você ficar relaxado. Não, é porque ela rouba a fé. Existe algo prático na palavra de Deus. Eu garanto a você, que você não está vendo muito fruto ou suprimento na área com a qual você está preocupado, precisamente porque você se preocupou, em vez de colocar o problema nas mãos do Senhor e permitiu a graça de Deus fluir. Por isso que você não está vendo o que você queria ver. A graça de Deus flui aonde? Na área que você conseguiu entregar. A graça de Deus não pode fluir aonde você não entregou. Olha o que diz Zacarias, capítulo 4, verso 1. Tomou o anjo que falava comigo, tornou, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Interessante. A Bíblia, se você continuar lendo, a Bíblia diz que o profeta vê um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite. Na Bíblia, azeite é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, com as suas 7 lâmpadas. O número 7 na Bíblia é o número perfeito. E desse candelabro, com as 7 lâmpadas, tinham 7 tubos, e esse azeite fluía por esses 7 tubos. Essa é uma visão clara de como Deus resolve os nossos problemas. 7 na Bíblia, como eu disse, é algo completo. Para cada área da sua vida tem um tubo de azeite do Espírito fluindo em cima de você. Tem um tubo de azeite que flui para o seu casamento. Tem um tubo de azeite que flui para a sua vida financeira. Tem um tubo de azeite do Espírito que flui para a sua saúde, que flui para o seu coração, para a sua vida sentimental. Preste atenção, esse é o favor completo de Deus. Tudo que Deus nos dá hoje, Ele nos dá pelo Espírito, pelo azeite que flui. Quem está me entendendo? Qual que é o problema? É que todas as vezes que você preocupa, lembra o que significa preocupar? Você estrangula o tubo. Você fecha o tubo do azeite, porque você perde a fé. Toda vez que você segura na sua mão, você fecha o tubo. Toda vez que você entrega para Deus, você abre a mão. E o tubo, e o azeite flui. A sua preocupação fecha o favor, porque você está dizendo: eu seguro, eu resolvo, eu mudo, eu faço, eu aconteço. Me lembro de um problema que eu estava passando, difícil com uma pessoa. Naquela noite eu não conseguia dormir. O tubo estava fechado porque eu estava segurando. E eu fui orar 2 da manhã. E eu falei: Deus, eu não consigo lidar com esse problema. Eu não consigo descansar, eu não consigo resolver, eu não consigo convencer, eu não consigo, eu entrego, me ajuda. E eu fiquei ali talvez 1 hora, naquela madrugada, na presença do Senhor, e eu entreguei, e fui embora, e dormi. No outro dia, eu acordei com a decisão no meu coração do que eu devia tomar. Quando eu fui tomar a decisão,
pessoa que estava me ajudando a resolver falou: pastor, aconteceu algo essa madrugada, está resolvido. Falei: sério? Uau, que é isso, meu Deus? Eu não vou entrar aqui em detalhes, que eu não quero expor, mas eu fiquei impressionado com a mão de Deus. Uma coisa assim que eu não imaginava nunca da maneira que Deus ia fazer. Incrível! Deus tem caminhos que nós não imaginamos. Mas quando você está preocupado, você estrangula o tubo naquela área. E Deus está te dizendo hoje: abre a mão, solta o tubo. E você vai ver a mão do Senhor. É como aquele alpinista, né? Tem irmãos que estão como aquele alpinista que estava escalando a montanha, crente, amarrado na corda, e a noite chegou, ele não conseguiu chegar até o topo, trevas total, ele não conseguia ver, tentando escalar, de repente ele escorregou e caiu, e ficou pendurado na corda, e começou a nevar, e ele segurava na corda, desesperado, com medo de morrer, não tinha ninguém, e ele gritou para Deus: Senhor, socorro! E Deus, e ele né, teria escutado a voz de Deus, dizendo para ele: solta a corda, solta a corda. O amigo dele que escutou também soltou, mas ele não. E ele ficou agarrado na corda, porque ele falou: se eu soltar, Deus está querendo me matar, eu vou morrer. Quem vai pagar essa conta? Não é assim que você começa a meditar? Se eu soltar, eu não vou ser curado. Se eu soltar, quem vai pagar essa conta? Se eu soltar, meu casamento vai acabar, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus fala: solta. Não, se eu soltar vai cair tudo, vai desabar. Solta. No outro dia cedo eles encontraram ele morto, congelado, a 10 centímetros do chão. Ele não podia ver, mas Deus podia ver. Olha para cá, solta a corda, entrega esse problema hoje, entrega essa dívida, entrega esse problema no seu casamento, entrega esse diagnóstico, entrega a depressão, entrega para Deus, abra sua mão, você vai ver o fluir de Deus, os tubos de azeite vão verter a unção de Deus. Eu te garanto, normalmente, as áreas onde nós temos problemas hoje, está acontecendo um problema hoje nessa área da sua vida, são justamente aquelas com as quais nós estávamos preocupados ontem. Vou repetir, a área que você está passando problema hoje, você estava preocupado com ela ontem. Pode avaliar. Estou tão preocupado com esse menino, pastor, estou com um menino adolescente agora, eu não sei como é que vai ser, essa fase, e não sei o quê, e essa fase, pum, deu problema o menino. Porque você não entregou o seu filho para Deus, naquele momento. Meu marido está assim, meu marido está assado, aí você começa a se preocupar, e de repente acontece o problema, você está vendo, eu estava certa, não, você estava errada, o problema é que você não creu. Você não creu. Deus vai fazer no momento que você entregar. O poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso. Quantos dizem amém? Fala comigo, o descanso é a expressão mais poderosa de fé. De fé. Quando alguém todo poderoso, pode tudo, chega para você e fala: qual que é o seu problema? É isso, me dá aqui que eu vou resolver. Acabou. Você vai ficar ansioso? Não vai, porque alguém totalmente capaz pegou para fazer. Você já percebeu que até mesmo aqui entre os homens, às vezes você está lá angustiado, né? Acontece isso muito com criança,
Criança é assim, ela está vendo um problema e aquilo é gigante para ela. Aí o pai chega e fala: o que foi? Não, porque isso aqui eu não sei. Calma, papai vai te ensinar. Eu sei. Você sabe? Sei. Relaxa. Você tem um pai que sabe tudo. Você tem um pai que pode tudo, que é capaz de tudo. Ele é o Deus do impossível. E ele está te falando: solta a corda, abre a mão, deixa eu cuidar. Quando você faz isso, flui. Olha o que diz Isaías capítulo 30, verso 15. Coloca para mim. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, na tranquilidade e na fé está a vossa força. Mas não quisestes. Quando você fica tranquilo e confia, você tem força. Eu sinto fé no meu coração nessa manhã. Eu sinto que Deus vai libertar muita gente aqui hoje. Há pessoas aqui que não estavam conseguindo dormir. Hoje você vai dormir igual um anjo, porque você vai entregar. Oh Senhor, é tão bom. Irmãos, existe um combate. Pastor, não tem que fazer nada. Tem, é um combate. Qual que é o combate? O combate da fé. Quanto mais... Agora, qual que é o problema? É que quanto mais você tenta ter fé, menos você tem. Você não tem que tentar ter fé. Você tem que apenas se apropriar. Pastor, mas e se demorar a acontecer? Se demorar a acontecer, faz o que a Bíblia manda. Se fortalece dando glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 4, verso 19. Romanos 4, 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Eu quero desafiar você a ousar ser crente. Cometa a loucura de crer. Experimenta. Sua mão não vai aguentar segurar mesmo. O máximo que pode acontecer é você morrer para o céu. Credo, pastor. Aí não. Mas estou errado. E que não é pior, Paulo diz que é melhor estar lá do que aqui. É que a gente acha que aqui é melhor, mas não é não. Quem já foi lá não queria voltar, e voltou, disse que não queria voltar. Eu não tenho dúvida disso. É que a gente tem medo do desconhecido, né? Mas lá o que Deus tem preparado, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas preste atenção, não estou falando que você vai morrer não, só estou falando que você tem todos os motivos para entregar na mão do Senhor. Talvez o diabo está te colocando: pastor, mas e se não existir Deus? Se não existir Deus, também não resolve nada, porque o seu braço também não vai dar conta de resolver esse problema. Mas e se existir? Será que Deus não existe? Olha para Romanos, diz que a criação prova que há um Deus. Já falei isso para você. Se você encontrasse um relógio, vamos imaginar que não existisse relógio, ok? Esquece que existe relógio. E um dia você está andando na praia e encontra um relógio, um objeto, você não sabe o que é. E você olha para aquele objeto e fala: nossa, que interessante. Olha esse objeto. Houve um dia uma explosão cósmica, chamado Big Bang, e explodiu as rochas. E nessa explosão das explosões, de repente caiu uma engrenagem aqui. E outra engrenagem na explosão caiu juntinho com a outra.
Gente, no meio dessa engrenagem, outra explosão, caiu um pininho aqui. E explodiu de novo e fez um ponteirinho fininho, encaixou no buraquinho dentro do pininho. E outra explosão e o vidrinho encaixou com os ponteirinhos. E outra explosão e colocaram uma pulseirinha. É difícil ser ateu, gente. Qualquer pessoa de bom senso ia saber que alguém fez aquilo. Por causa da complexidade. Não pode uma explosão fazer isso. Olha para o espelho, querido. Olha para o seu cérebro, para seus olhos, seu coração, a complexidade da sua pessoa, e me diga se não há um Deus. Olha para as plantas, para os pássaros, olha para a natureza, me diga se não há um Deus. Eu te digo, há um Deus, e se Ele se importa com os passarinhos, muito mais vale você. Ele está cuidando sim da sua casa. Você precisa crer. Você sabe, a prosperidade, o sucesso vem quando nós temos grandes ideias. E essas ideias, elas fluem quando você está relaxado. A visão e os sonhos, eles se renovam quando a gente descansa. Ou seja, você só pode ter vida abundante prometida por Jesus quando você consegue descansar. A obra está concluída. Mas por outro lado, o Senhor nos mostra que a graça flui nas áreas de preocupações, onde a gente não tem preocupação, a graça flui, mas aonde tem, ela não pode fluir. Quando nós checamos a nossa vida, nós percebemos que ainda temos áreas que nós estamos lutando com preocupação. Mas nas áreas que eu consegui descansar, está fluindo, está tudo dando certo. Mas nas que eu estou preocupado, não flui. Olha o que diz o Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Eu vou falar algo agora. Eu não li isso em livro nenhum. Um dia meditando, Deus falou comigo. Quando eu trabalhava fora, antes de ser pastor, um dia eu escrevi, lá no meu trabalho tinha um quadro, aqueles quadros de pensamentos, todo mundo podia escrever lá. E um dia eu escrevi esse versículo: aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. E o meu chefe chegou e escreveu embaixo: mas tem que trabalhar. E muitas vezes eu ficava pensando, o que significa esse negócio de dar enquanto dorme? Por que Deus dá aos filhos, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme? E aí eu comecei a pensar nisso. E aí eu li o Salmo 4,8. Salmo 4,8 diz: bom, que se Deus dá enquanto dorme, eu preciso dormir. Não é? Me entenda, e eu vou te explicar o simbolismo disso. Eu preciso conseguir dormir. Porque Deus, fala comigo, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto eu durmo, eu recebo. Qual que é o problema? É que muita gente não consegue dormir. Então você precisa aprender como que dorme. Salmo 4,8, coloca aí para mim, por favor. Olha o que diz o Salmo 4,8. Em paz me deito, logo eu pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agora vamos ler o contrário. Sem paz me deito, não consigo dormir de jeito nenhum. Preocupado me deito, impossível de dormir. Só pode dormir quem tem paz. Mas como é que tem paz com preocupação? Está perturbado. Quem está perturbado não tem paz, logo não consegue dormir, logo não recebe de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 10. Porque aquele
que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Veja, olha o que a Bíblia está dizendo: aquele homem que conseguiu entrar no descanso de Deus, ou seja, entregar para Deus o problema, ele também, o que aconteceu? Descansou, ficou sem problema, logo tem paz, logo pega no sono, logo recebe a bênção de Deus, porque está dormindo. Então, é claro que a Bíblia não está dizendo para você ficar dormindo para você receber, como diz um adolescente que queria acordar todo dia meio-dia, e a mãe dele foi brigar com ele, ele falou: nunca lestes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então vou dormir muito, mãe, porque eu quero receber muito. Safado. Não tem nada a ver, está pegando a Bíblia literal. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia está dizendo claramente: você não está recebendo porque você não está dormindo. Você não está dormindo porque você não tem paz. E você não tem paz porque você está preocupado. Em outras palavras, ela está dizendo: entrega para mim que você vai descansar. E quando você descansar, você vai receber. Por que você vai receber? Porque é aos amados ele dá. Você é amado. Não é incrível que a Bíblia não diz aos seus crentes ele dá, aos seus amados. Ele faz questão de dizer: eu amo você, pode descansar que eu vou te dar. Isso é uma chave, irmão. Você tem que crer que você é amado, e nesse momento você vai conseguir dormir. Presta atenção, sem preocupação não significa sem problemas. Significa que tem alguém poderoso cuidando para mim, totalmente capaz. Eu não sei quanto a você, eu quero o fluir de Deus liberado em cada área da minha vida. Eu quero entregar cada preocupação para Ele hoje, cada uma delas, porque eu sei que na hora que eu entregar, a graça de Deus vai fluir. A graça de Deus me capacita. O óleo é o Espírito, e o Espírito é a unção, e a unção é a capacidade sobrenatural para realizar propósitos. O que você não é capaz de fazer, a unção de Deus vai fazer na sua vida. Acredite em mim. Eu sei que não é fácil, especialmente quando o inimigo te dá sintomas mentirosos para te deixar preocupado. Mas quando você escolhe deixar as preocupações para Ele e confiar nele, mesmo quando vê alguns desafios, você vai ver o fluir de Deus. A Bíblia diz aqui em Mateus, volta lá para Mateus capítulo 6, verso 25. Eu vou ler numa outra versão, mas você pode acompanhar. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem. Não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Verso 31. Portanto, não se preocupem, novamente ele repete, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Estas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Verso 34. Portanto, não se preocupem, terceira vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Você percebeu que por três vezes, Jesus usou a palavra não se preocupe? Na Bíblia nada é por acaso, né? Ou na outra versão, não fique ansioso, só li não se preocupe. Na Bíblia, quando um texto aparece três vezes a mesma palavra, é porque ele está querendo mostrar o ponto central do texto. O ponto central aqui é preocupação. Ele está dizendo: você está com medo porque você está preocupado. A preocupação está roubando sua fé. Então, não diga que eu preguei aqui hoje para dizer para você não ficar preocupado. Não, Jesus está falando isso. É o Senhor que está falando para você não preocupar, não sou eu. Aqui não é pensamento positivo, irmão, relaxa, não fique preocupado. Não,
O Senhor está falando, não se preocupe. Pense em todas as necessidades com as quais você está preocupado. Você acredita que Deus, que o seu Pai, pode cuidar de cada uma delas? Interessante que esse texto diz que tudo te será acrescentado. Sabe o que significa isso? Que Ele já deu. Ele não apenas vai dar, Ele vai acrescentar, Ele vai somar. Porque dar, Ele já deu. Por isso que o texto está dizendo que te será acrescentado. Efésios capítulo 3, verso 20, diz que nós já recebemos todas as coisas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, isso não pode ser um versículo bonito da Bíblia, isso é verdade. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você está precisando, do que você está pedindo, do que você está sonhando, Ele vai fazer infinitamente mais. Essa semana eu pedi 2 coisas para Deus que não tem jeito de eu ter. Não tem de onde ter. Você sabe aqueles negócios assim? Se eu preciso, eu quero. Você precisa? Não, não preciso. Eu só quero. Porque tem irmãos que estão nessa ainda, de pedir o que precisa. Eu já tenho tudo, mas tem algumas coisas que eu ainda quero. É a mais, é o plus de Deus. Quantos têm filhos aqui? Responda para mim, a maioria das coisas que você dá para os seus filhos, eles precisam? E você acha que Deus vai te dar o que você não precisa ou não? Quem que é melhor, você ou Ele? Peça. Peça o que você tem desejo. Deus tem prazer em te abençoar. Eu falei, eu pedi 2 coisas que eu gosto, eu quero. Não tem a mínima. Irmão, não estou preocupado. Isso não é problema meu. Isso é problema seu. Amém, irmãos? Oh Deus. Eu prego para mim mesmo, eu sinto fé no meu coração. Mas a Bíblia diz, eu estou indo para o final. Ninguém disse, né, se fosse pastor Luiz, você ia falar. Não, brincadeira. Ele pode pedir 15 minutos. Eu só posso pedir 5. Mas tá bom, 5 tá bom. Você me dá 5? Mas não acabou ainda não. Tem 7 aqui, ó. Mais 5. Oh, Jesus. Veja, o que mais que o texto diz lá em Mateus 6,33? Volta para lá. Ele nos dá outra pista. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Quando você fizer isso, todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, aqui tem uma situação. As pessoas que afirmam que buscar o reino de Deus, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado, então eu preciso ter clareza do que é o reino de Deus, ok? Muitas pessoas dizem que buscar o reino é virar missionário, por exemplo, servir o Senhor de tempo integral. Olha, claro que fazer missões é tão importante, claro que nós acreditamos que somos abençoados quando nos tornamos fonte de bênção, não estou discutindo isso, mas isso não é o que está dizendo o texto. Para entender o que ele quis dizer, eu preciso entender claramente pela palavra o que é o reino de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz o que é. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, e nem necessariamente, em primeiro lugar, missões. Veja, não estou falando mal contra missões, misericórdia, presta atenção, nós somos uma igreja missionária. Mas nós precisamos ser bíblico. Mas o reino de Deus é justiça, diga justiça, paz e alegria no Espírito. Então o que eu tenho que buscar em primeiro lugar? A justiça. Mas aí qual que é o problema de quem não entende o texto? Aí ele acha, não, eu não entendi agora. Quando eu for certinho, for uma pessoa justa, aí eu vou merecer e Deus vai me dar. Mas algum homem pode ser justo? Não. Então de qual justiça a Bíblia está falando? A de Cristo.
Busque em primeiro lugar a justiça de Cristo na sua vida. Busque a revelação de que você já é justo em Cristo. Busque a revelação de que Cristo já cumpriu todas as condições. Então, quando você tiver revelação disso, tudo que você está precisando vai ser acrescentado. Por que vai ser acrescentado? Porque quem entendeu que é justo em Cristo, pela obra que Ele fez, não porque eu mereço ou deixo de merecer, tem fé para crer. Vou bagunçar sua cabeça agora, quer ver? Nós temos falado para você que só recebe quem não merece. Por quê? Porque só pode receber quem merece. É que você fica pensando que tudo é de graça. Também é verdade, mas também alguém pagou um preço. As duas coisas são verdadeiras. É de graça para nós, mas custou para Ele. Não merece nós, mas alguém tem que merecer. Cristo mereceu, porque Ele pagou tudo. Ele cumpriu todas as santas exigências de Deus. Toda a lei. Ele cumpriu cabalmente. E pagou tudo. Então agora os céus não podem negar a Ele o que Ele pede. Está entendendo? Porque Ele justamente cumpriu. Agora a Bíblia vem e diz que nós em Cristo nos tornamos justiça de Deus. Ou seja, no momento que você creu, a Bíblia diz que você foi colocado em Cristo. E Ele agora se tornou a sua justiça. A justiça dele se tornou a minha justiça. Lá na cruz uma troca foi realizada. Ele levou a minha maldição e me deu a sua bênção. Ele levou a minha injustiça e me deu a sua justiça. Quando agora eu oro, eu sei que eu posso receber, porque Deus não vê o Naor, Ele vê Cristo. Por isso a Bíblia está dizendo, busca essa verdade, busca essa revelação. Qual? De que você é justo. Porque quanto mais você entender que é justo, mais te serão acrescentadas todas as coisas que você precisa. Será acrescentado fé, alegria, paz, descanso, dinheiro, ministério, saúde. Por quê? Porque para o justo, nada pode ser negado. Quem está me entendendo? Olha, que a palavra de Deus é tremenda. Essa tem que ser a prioridade. Eu tenho uma lista de versículos que eu separei na Bíblia só sobre ser justo, para eu orar, para eu meditar, para eu buscar em primeiro lugar. Quando você acredita que como filho de Deus você é a justiça de Cristo, então isso vai acontecer. A justiça é um presente. Não tente, a equipe de louvor, por favor, pode subir. Não tente conquistar a justiça. Preste atenção. Você não teve que fazer nada para ser pecador, teve? Não, você já nasceu pecador. Da mesma maneira, você não tem que fazer nada para ser justo. Você apenas nasce de novo em Cristo. Você recebeu de graça. É um dom. A Bíblia fala que aqueles que recebem a abundância da graça e o presente da justiça, o dom da justiça, o presente da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida. Diga comigo, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida. Vão reinar sobre as hostes do inferno, vão reinar sobre os problemas, vão reinar sobre as necessidades. Quanto mais você crê na justiça de Deus na sua vida, mais você verá a mão do Senhor sobre você, a sua dádiva. Preste atenção, a palavra do Senhor, por último, só uma pergunta, alguém pergunta para mim, pastor, como que eu sei se isso está acontecendo na minha vida? Lá em Isaías, capítulo 54, 14, a Bíblia diz, olha o que está, serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti.
Interessante. Para você saber se você está ou não estabelecido em justiça, é só você ler esse versículo. A Bíblia diz que quem está estabelecido em justiça, quem está vivendo a revelação dessa verdade, está longe da opressão, porque não está com medo, e está longe do terror, porque ele não se aproxima de você. Opressão é a palavra antiga, no Antigo Testamento, para estresse. Hoje, a palavra para opressão hoje é estresse. Você quer saber se você já entendeu essa revelação? É só ver se você está longe do estresse. Leia aqui, será estabelecida em justiça, longe do estresse. Porque você não vai ter medo, você não vai viver com terror, porque você sabe que é justo. O terror não vai te atingir, porque o diabo não pode tocar em Cristo. Pastor, eu ainda estou tão estressado. Não fique acusado, não se desespere. Eu quero te incentivar nessas férias agora. Pega as palavras, ouve de novo, ouve mais da graça, ouve em oração, deixa ela ganhar seu coração. Entenda, leia um livro de novo sobre a justiça em Cristo, para você crescer nisso, porque à medida que você crescer, longe de você estará o estresse, porque você é justo e conseguiu entregar. E para encerrar, quero convidar você a ficar de pé, mas não saia, vamos encerrar juntos. O verso 34 de Mateus 6, nosso texto principal. Olha o que ele está dizendo, olha para cá. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fique preocupado com o que vai acontecer. Não fique preocupado com o que não vai acontecer amanhã. Você sabe por que Deus não quer que você se preocupe com amanhã? Porque Ele quer que você viva feliz hoje. Se aproveita o dia de hoje. Tem gente que está preocupado porque amanhã divulgaram que vai ter uma demissão de vários funcionários. Você está preocupado, será que meu nome está na lista? Será que meu nome está na lista? Não vai resolver nada. O Senhor está dizendo, não fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, não. Desfruta hoje. Olha para cá, irmãos. A Bíblia diz que o povo estava no deserto, não tinha lugar de comprar, não podia plantar nem colher. Deus mandou o maná. Mas o maná, olha para mim, só servia para aquele dia. Para outro dia dava bicho. Deus falava, não vai guardar, porque Deus estava ensinando a depender diariamente. A graça é diária. Para hoje tem graça. Não precisa pegar a graça de hoje para guardar para amanhã, porque amanhã vai ter graça de novo. Vai fluir de novo. Então você entrega hoje e entrega amanhã também. Cada dia você entrega e cada dia vai fluir o óleo na sua vida. Quero te dar 1 minuto para você entregar tudo para Deus. Esqueça agora quem está do seu lado. O que está te preocupando? Eu quero que você ore. Eu quero que você fale, Senhor, eu não vou segurar. Eu vou entregar essa preocupação para o Senhor hoje. Eu vou entregar meu casamento. Eu vou entregar essa dívida. Eu vou entregar essa doença, essa ameaça. Eu vou entregar esse problema que eu estou passando com meu filho. Eu vou entregar a depressão. Eu não consigo resolver. O Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode mudar o meu marido. O Senhor pode trazer de volta o meu filho que está afastado. O Senhor pode abrir uma porta para que eu pague a dívida. O Senhor pode, ó Deus, mudar a sorte do meu negócio. O Senhor me capacita para administrar. O Senhor me dá sabedoria. O Senhor é a minha cura. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, para que eles consigam entregar, abrir a mão e deixar ir, para que o Senhor, o Deus do impossível, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós somos capazes de pedir,
de pensar ou de imaginar, possa pegar todas as coisas e possa cuidar. Ó Deus, enquanto os meus irmãos entregam, traz a paz. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.